Opa, tudo bem? Estamos chegando aqui para o nosso módulo número 8 da nossa oficina completa de declamação e vocês me pegaram aqui, ó, maçãzinha, comendo uma maçã. A voz, e vocês vão entender logo a relação da maçã com a voz é o instrumento do declamador, do intérprete. A voz é a maneira com que o declamador transmite a mensagem do poeta, do eu poético, do escritor, do compositor. Então a voz é um elemento que merece muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês agora os 3 principais elementos da interpretação oral de poemas, aqueles elementos que inclusive aparecem lá na planilha dos avaliadores, mas eu não posso deixar de falar para vocês antes alguns cuidados importantes. Aqui a maçã é bem legal para a gente cuidar da voz. Então, antes de eu participar de um concurso de declamação, de uma apresentação de trabalho, de uma palestra, por exemplo, eu gosto de comer uma maçã, porque a maçã ela é bem fibrosa, ela limpa a garganta, ela trabalha em gengiva, língua. Então, além dos exercícios de técnica vocal que a gente faz para trabalhar a voz, a maçãzinha ela ajuda bastante. E outra coisa também importante, está aqui, sempre me acompanhando, água, tá? Água, de preferência em temperatura ambiente, não para beber em grandes goles e largos, mas para ir aos pouquinhos molhando a garganta. Então a gente vai ali, molha um pouquinho, larga a água, fala, ensaia, molha mais um pouquinho, isso vai lubrificando, não deixar ela secar. À medida que a gente fala muito, por exemplo, nessa oficina que a gente está fazendo, onde eu estou falando muito, ou nas oficinas do aquecimento cênico, onde eu falo muito, eu passo o tempo inteiro com uma aguinha para eu chegar até o final da oficina, chegar até o final do aquecimento cênico com voz. Então são duas dicas importantes. Maçã, para fazer uma limpeza ali mais urgente, né, mais emergencial, e a água para ir fazendo essa manutenção da qualidade da voz, tá? A gente vai falar por horas, a voz ela vai chegar um momento onde ela vai se entregar, mas com esses cuidados tu vai preservar a voz por mais tempo. Estragou a voz, arranhou a garganta, tá com rouquidão, é manter a boquinha fechada e o silêncio pelo maior tempo possível e falando baixo pelo maior tempo possível. É a única maneira de recuperar a voz rapidamente, digamos assim, se é que a gente vai conseguir recuperar rápido, porque não é rápido. A gente perde a voz muito fácil, mas a gente passa muito trabalho para recuperar a voz. Tem aí algumas simpatias, algumas mandingas que o pessoal faz, mas a orientação aí de fonoaudiólogos, por exemplo, além do silêncio, do cuidado, é a lubrificar. A água em temperatura ambiente é o que mais se recomenda pelos especialistas. Mas vamos falar sobre a voz do declamador, sobre os fundamentos de voz da declamação. Nós temos lá nas planilhas de avaliação, são 3 itens que são importantíssimos e muitas vezes as pessoas são avaliadas por esses itens, mas não compreendem o que eles significam. Estou para dizer, inclusive, que a grande maioria das pessoas não entende o que eles significam. Se tu não entende o que significa, como é que tu vai te preparar para ser bem avaliado naquele item? Pois então a gente tem aqui a dicção, a gente tem a impostação da voz e a inflexibilidade de voz. São os 3 itens que aparecem nos fundamentos de voz das planilhas de avaliação de declamação. Opa, tudo bem? Tô por aqui. Tá gostando do curso? Ah, que bom. Pois a gente fez com muito carinho e é um presente que a gente está deixando para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. É claro que a gente está aí 1 ano e meio parado, o projeto está parado porque a gente está se cuidando e a gente está cuidando de vocês também, ficando em casa e se protegendo e protegendo a nossa família. Então a gente vai deixar aqui embaixo, ó, um número de um Pix, que se vocês quiserem ou puderem contribuir espontaneamente, se não for fazer falta para vocês, vai ajudar a gente a continuar trabalhando, desenvolvendo projetos e pensando em coisas legais para trazer para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. Tá bom?
Um abração e a gente se vê no próximo módulo, hein? Próximos dias aí, já fiquem ligados que a gente vai apresentar um módulo novo do curso e ele vai até o 10º módulo trazendo coisas legais para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vamos começar pela dicção. A dicção é a capacidade que nós temos de falar as palavras de maneira clara e não só audível, mas compreensível por todas as pessoas. Então, se eu tenho uma fala que é alta, por exemplo, que eu me faço ouvir de uma longa distância, porque eu tenho um tom de voz alto, mas essa voz não chega lá com qualidade para aquelas pessoas, para que elas compreendam o meu texto, então eu tenho aqui uma falha na minha dicção. Se eu tenho uma fala perfeita no sentido de construção dos vocábulos, de maneira que as palavras saiam completas e perfeitas, mas eu não consigo manter um tom de voz alto o suficiente para que as pessoas me entendam, eu também aqui posso chamar isso, né, de um problema de dicção. E se eu tenho um problema de fala, por exemplo, que atrapalhe na construção dos fonemas na hora de falar o meu texto, eu também tenho uma dificuldade, um problema de dicção. Bom, como é que a gente vai compreender isso no momento de declamar o poema? Primeiro, as pessoas têm que entender o que eu estou dizendo. Começa por aí. A dicção é a nossa capacidade de se fazer entender. Então, a dicção ela compreende o uso da voz de uma maneira que o texto fique compreensível por todos. Ah, Leandro, mas eu tenho um pequeno problema de dicção, né? Eu tenho uma dificuldade para dizer determinada vogal ou determinada consoante. Isso vai me trazer prejuízo na declamação? Para todos os avaliadores, não. Talvez um ou outro considere no momento de decidir, por exemplo, lá a melhor interpretação. Mas eu acredito que se os avaliadores estão ali conscientes de que a mensagem do poema está sendo transmitida e compreendida, então esse desvio de dicção que atrapalha ou que não constitui uma fala perfeitamente correta, o que não é uma palavra, não é uma expressão boa, mas ela se transforma em algo compreensível, então tudo bem. Não vai ter prejuízo. O que a gente tem que evitar, por exemplo, na dicção, é a leitura errada de algumas palavras que fazem com que uma palavra dentro de um verso fique incompreensível. Então, às vezes acontece de dentro de um verso tem uma palavra onde eu não uso de uma maneira clara a voz e essa palavra acaba saindo incompreensível, por exemplo. Tá? Mas a dicção basicamente é isso. Fazer-se ouvir e fazer-se ouvir fazendo-se entender. O texto chegar compreensível a todas as pessoas. Isso é o que é avaliado na dicção. A impostação de voz é um elemento bem curioso da interpretação. Por quê? Porque o fundamento de voz, impostação de voz, ele não quer dizer necessariamente o que algumas pessoas pensam, que é mudar a voz. Tu não muda a voz. Tu não está dublando uma pessoa enquanto tu está declamando. A impostação de voz não é nada mais nada menos do que tu retirar da tua fala todos os vícios informais da fala. Tudo aquilo que for da tua fala cotidiana, daquele momento de confraternização, de um momento completamente informal, tu remove esses elementos da tua fala para que a tua fala fique numa região onde tu trabalha apenas as qualidades da tua voz. Não quer dizer que tu vai ter que engrossar a tua voz para declamar, como alguns meninos aí fazem. Não quer dizer que tu tem que fazer a tua voz com um tom diferente daquele que tu usa na tua fala. Não, é simplesmente tu excluir aquilo que não é relevante, interessante e que atrapalhe o quê? Justamente que tu mostre a qualidade da tua voz. Isso é impostação. Quando tu conversa
Tu vai na padaria, por exemplo, lá, e chega no balcão e pede um pão, eu quero um pão, eu quero um salame e um queijo, por exemplo, né? Tu não vai chegar na padaria e vai dizer assim, ó, eu quero um salame, um queijo e um pão. Tu não vai fazer isso. Tu vai falar naturalmente com todos os vícios, defeitos, falhas, tudo que tem direito na tua voz e que vai fazer com que aquela pessoa que está te vendo ali entenda, olha, eu quero um pão, um presunto e um queijo. Quando tu vai declamar, tu vai tomar um cuidado para que tu mostre a qualidade da tua voz. Então tu vai tirar esses defeitos, esses vícios, não são defeitos, são vícios de fala, e vai colocar apenas os elementos de qualidade da tua fala. Então tu vai dizer, eu gostaria de um pão, de um queijo e de um salame. Então tu não está mudando a tua voz, tu está modulando a tua voz de uma maneira que isso que não é interessante ser mostrado fique de lado. Isso é a impostação da voz. É tu colocar a tua voz, vou repetir aqui, numa região onde tu mostre apenas aquilo que a tua voz tem de qualidade para transmitir a mensagem do poema. Isso é impostação. Então, muito cuidado com engrossar a voz ou com falar com uma voz diferente, né? Eu vejo alguns amigos declamarem poema em espanhol e afinam a voz para tentar forçar um sotaque platino, né? Isso não é impostar a voz, isso é emprestar para a voz um elemento não natural. Então isso não contribui, isso atrapalha. Impostar a voz, usar a voz naturalmente, com tudo que ela tem de qualidade para transmitir a mensagem do poema, excluindo todos os vícios de linguagens informais. Simples assim. O último elemento que a gente fala sobre fundamento de voz e que está ali também sempre sendo avaliado, e esse é o elemento onde as pessoas mais cometem erros. Principalmente aquele pessoal que está começando na declamação, na interpretação de poemas, que é a inflexibilidade de voz. Inflexibilidade, que palavra é essa? Que palavrão é esse? Inflexibilidade vem de não flexionar. Não flexionar a voz. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um poema lá que, se eu não me engano, chama Peona. Eu vou usar ele porque ele é um poema que eu escuto há bastante tempo nos concursos de declamação. Então a Peona diz assim: Cidinha fez 7 anos, sem festa, presente, nada. A data só foi lembrada na folhinha da parede. Este é um festival de flexão de voz. A pessoa que está declamando o poema, ela simplesmente não falou, ela flexionou a voz, ela distorceu a voz, ela torceu, comprimiu, esticou, ela transformou a voz em algo que pode ser qualquer coisa menos natural. Inflexibilidade de voz é não transformar a tua voz em algo que ela não é. É não mudar, não transformar a voz, não fazer com que a tua voz tenha nuances desnecessários e que fujam à constituição de uma fala natural. Então não tem porquê, quando tu vais declamar um poema, tu imprimir um ritmo musical à tua voz. Cidinha fez 7 anos. Por uma razão simples. Ninguém fala assim. As pessoas não falam dessa forma, ninguém conta uma história dizendo Cidinha. Então não, Cidinha fez 7 anos, sem festa, presente, nada. A data só foi lembrada na folhinha da parede. Ponto final. Tá? Simplesmente não flexionar a voz é não fazer com que ela tenha características não naturais. Então, o que pode ser responsável por uma flexão de voz errada? Decorar o poema linha por linha, por exemplo, em vez de frases por frases. Uma má orientação no que diz respeito à necessidade de impor uma musicalidade à voz não necessária, né, à declamação. O desconhecimento do texto,
né, o texto está sendo lido e a pessoa não compreende o que ele está dizendo, e não compreender as nuances do texto, que é algo que a gente vai aprender lá no módulo 9, essa questão das nuances do texto, que é algo bem importante. Tá? Então, inflexibilidade de voz é isso. Não flexionar a voz. Falar com a voz o mais próximo possível do natural. Claro, lembrando aqueles elementos que a gente já falou ali atrás, né? Valorizar palavras, destacar palavras quando elas são relevantes dentro de um verso ou de uma estrofe, para que a mensagem do poema ele ganhe um destaque maior naquele momento. A palavra-chave, a palavra que resume o conteúdo de um determinado verso, ela vai ganhar um destaque através de uma pausa, né? Pausa, palavra, pausa, ou simplesmente de erguer a voz naquela palavra, ou de falar a palavra usando o significado dela para dar destaque. Então, por exemplo, compreendendo bem o significado das palavras, então a gente pode, não se trata de flexionar a voz, mas usar a voz para ilustrar o significado de uma palavra. Então eu posso buscar no texto aquelas expressões grande, pequeno, frio, quente. Então as palavras e seus significados, elas podem ganhar um brilho sim na voz do intérprete através de características dessa palavra fora do âmbito do texto. Né? Mas isso não necessariamente significa que tu estás flexionando a voz, tu estás simplesmente impondo um significado à palavra de acordo com o que ela dentro do vocabulário representa. Então isso sim, isso não é flexionar. Flexionar a voz é, conforme eu disse para vocês antes, é impor a ela um ritmo, uma musicalidade diferente daquilo que é natural. Certo, gente? Bom, a gente está chegando na reta final, próximo módulo da nossa oficina é o módulo 9, e a gente vai falar sobre a interpretação. Então a gente se vê lá no módulo 9. Até breve. Então, concluímos esse módulo. Em breve a gente traz um módulo novo. Não esquece de dar aquela contribuição espontânea aí no Pix, se tu puderes, né, se não for te fazer falta. Isso ajuda a gente a continuar trabalhando e pensando em projetos culturais bacanas para trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.